O português falado no Brasil é rico em diversidade. As regras gramaticais são as mesmas, mas o modo de falar muda de acordo com cada região. Uma das características mais marcantes na fala goiana é o R puxado e a falta de plural em alguns casos. Mas as diferenças não param por aí. A omissão de letras e até mesmo termos inteiros, como os pronomes reflexivos, também ajudam a caracterizar o, digamos, goianês. Este é o assunto que vamos discutir no programa de hoje, com pesquisadores em linguística, listando aspectos da fala contemporânea em Goiás, os fatores que influenciam essa fala e seus possíveis efeitos. Presta atenção, Viver Ciência vai começar. Banhar-se, barbear-se, enfeitar-se, abaixar-se, esticar-se, inclinar-se, ajoelhar-se. Pronomes e verbos reflexivos, estes que a pesquisadora acaba de citar, indicam que a pessoa que realiza a ação é a mesma que sofre essa ação. Uma maneira, digamos, mais formal de se expressar. Esta análise está dentro da pesquisa desenvolvida, que concluiu que o goiano pouco usa estas normas, se comparado a moradores de outros estados brasileiros. Mas por quê? Observar a cultura e os hábitos de um espaço geográfico e de seus habitantes envolve vários aspectos. A língua é um deles. A reflexividade é um fenômeno variável em português. Então, para vocês terem uma ideia, em São Paulo é 54%. Então, 54% das pessoas dizem eu ajoelho. E os 46 restantes dizem ajoelho-me ou me ajoelho. Então, a reflexividade é uma regra variável no português brasileiro. Na fala de São Paulo, deu 54%. Na fala mineira, deu 60 e poucos por cento. Na fala goiana, deu 80% de não realização da reflexividade. Então, o que isso nos mostra? Então, fomos atrás dos 20% restantes e descobrimos que, na verdade, ao realizar a reflexividade, o falante goiano, ele sente que não há necessidade de mostrar que é o mesmo referente que age e aquele que está falando. Então, só há reflexividade em expressões cristalizadas e de grande força elocucional, do tipo dane-se. A língua portuguesa falada no Brasil não é única. Ela já deriva da falada em Portugal, que se divide de acordo com as características de cada estado ou região do país. E para compreender o modo de falar goiano, os pesquisadores realizaram pesquisas de campo que definiram os conceitos. A fala contemporânea de Goiás, né? Nós estudamos a fala atual de Goiás. E ele está vinculado no CNPq à área de descrição e análise linguística. No programa de pós-graduação aqui, é na área de descrição de línguas indígenas e outras línguas naturais. E ele é desenvolvido por um grupo de pesquisa sediado no CNPq, que tem o nome Grupo de Estudos da Linguagem, Análise, Descrição e Ensino. No entanto, dentro desse grupo, nós temos um subgrupo que se chama Grupo de Estudos Funcionalistas, GEF. É um grupo de estudos sediado na Faculdade de Letras que já tem 10 anos. Em resumo, o grupo pesquisa como o goiano constrói seus conceitos de mundo e representa isso através da fala. E a professora Vânia, que coordena a pesquisa, está aqui com a gente no estúdio do Viver Ciência, junto com o professor Leosmar Silva, para continuar debatendo este assunto. Sejam bem-vindos. Professor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É uma honra estar aqui com vocês, poder falar do Fala Goiana. Professora, bem-vinda. Muito obrigada também, irmão. E a gente começa então o nosso bate-papo. E eu já pergunto, como se deu a escolha da fala goiana como objeto de estudo, professor? Bom, a escolha da fala goiana como objeto de estudo, a primeira motivação é que é uma questão da identidade, né? A maioria dos participantes do grupo é goiano e é uma forma de a gente descobrir a nossa identidade como goianos também. É claro que existem pessoas de outras localidades que se interessam também pela fala goiana, mas essa é uma das motivações. E outra, porque ainda existem
poucos trabalhos sobre o português contemporâneo falado em Goiás. Então, o nosso trabalho vai caracterizar, né, os aspectos mais sintáticos, discursivos, né, que caracterizam realmente a fala goiana. E de acordo com a pesquisa, professor, quais são as principais características e diferenças também entre o português falado em Goiás e no resto do Brasil? Então, o português falado em Goiás, o nível de análise linguística, dependendo do nível de análise linguística, vai haver diferenças, né, entre o português falado em outras localidades do Brasil. Então, por exemplo, no nível fonético, fonológico, a gente percebe muito claramente o uso do R retroflexo, né, que esse porta que a gente usa, que é uma marca do falar goiano, do interior de São Paulo também. No nível lexical, nós percebemos muitas diferenças também em relação a outras localidades. Eu lembro de minha mãe usar termos como vai dar cubu, né? Isso vai dar cubu. Cubu significa para ela confusão. Então, eu nunca ouvi em outros estados brasileiros ou falantes de outros estados dizerem isso, né? Pode ser uma marca da fala goiana no nível lexical, no nível das escolhas vocabulares. No nível sintático, que é o que a gente normalmente estuda, né? que é no nível da oração, da sentença, da cláusula, muitos trabalhos foram realizados, né? Eu estudei, por exemplo, no doutorado, o predicado básico, os verbos de percepção, né? O verbo ver, o verbo olhar, o verbo escutar, o verbo ouvir, que, no geral, não tem muita diferença em relação aos usos que se faz em outros estados. Mas, por exemplo, em expressões como ao leite, né? Ao leite, tudo junto. Muito suprimido, né? Isso, tudo, né? Parece que é uma frase, é uma sentença, mas parece ser uma palavra só, né? E esse olhar aí, esse olhar de olhar o leite, não é olhar fisicamente o leite, né? Mas, olha, a carroça com o leite está passando, então compre. Então, olhar no sentido de comprar aí, né? Que a gente percebe. Então, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, tudo bem? Participe do nosso programa, envie uma mensagem no nosso Twitter, o Facebook e acesse nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir, no Viver Ciência, você vai ver quais as principais diferenças entre o português falado pelos goianos e o português formal. A ciência é viva quando ela é usada para a melhoria do ser humano, né? Na medicina, na música, no bem-estar da sociedade. Estamos de volta aqui no Viver Ciência com a Vânia Cristina Cassebe Galvão, que é professora doutora em Linguística e Língua Portuguesa, e com Leosmar Silva, que é professor doutor em Letras e Linguística. A fala do goiano é bem diferente da língua portuguesa formal. Como se dá essa diferença e quais são os possíveis efeitos? Acompanhe na nossa reportagem. Para analisar os porquês da fala goiana, os pesquisadores entrevistaram nativos com características bem particulares. O título do meu trabalho é o fenômeno dos objetos implícitos sob uma perspectiva funcional, da gramática funcional. A metodologia que eu utilizei nessa pesquisa, ela se baseia em princípios funcionalistas, um tanto quanto de análise sociolinguística referente à descrição dos dados, à coleta e descrição dos dados. E esses dados foram coletados a partir de falantes masculinos e femininos, numa faixa etária entre 18 e 60 anos e com escolaridade básica incompleta. Isso se deu justamente porque nós pretendíamos delimitar, entender o funcionamento do português falado goiano sem muita interferência das regras da língua falada, da língua culta, padrão, escrita. Segundo a pesquisa, o goiano costuma suprimir alguns termos. De forma bem simples, acaba dando sumiço em algumas palavras na hora de se expressar.
Isso é um fenômeno que ocorre em muitas línguas, não só no português. E no caso do Brasil, é em Goiás onde acontece com mais frequência. Um exemplo é a ausência do pronome reflexivo seguido do verbo, e o goiano acaba por não seguir uma norma técnica da língua portuguesa. Pelo que foi observado, que ele tem consciência, uma consciência intuitiva de que não é necessário porque o próprio verbo agrega aquela informação que ele deveria dar. Então, quando ele diz João cortou o bolo, ele está querendo falar cortar alguma coisa específica. Quando ele quer falar que ele cortou a ele mesmo, ou cortou-se, ele simplesmente não emprega. O João cortou, João machucou, João feriu. E a pergunta que não quer calar: que prejuízos esse desvio da norma gramatical pode causar? Em situações formais, exige-se o uso da língua na forma padrão, não é? Só que isso é relativo, porque o índice aqui é tão alto em Goiás, ele é tão alto, ele é o índice mais alto verificado no país de não uso, que eu não sei se aqui no estado de Goiás um usuário da língua seria tão penalizado em relação a isso. Agora, em outras situações no país, aí sim ele estaria cometendo um desvio da norma padrão. Os exames hoje, os exames linguísticos, eles têm cobrado muito mais uma desenvoltura do processo cognitivo, tá? De capacidade de coesão, de coerência, de articulação de ideias, do que uma situação pontual como essa. Mas eu não posso afirmar que isso também não seria um prejuízo, porque ainda é uma norma da gramática padrão que se utilize. Nós não utilizamos, não é? Então, assim, só que não seria uma penalização tão alta. A gente continua tentando entender melhor essa questão. E quais seriam, professor, os fatores que ajudam a distanciar a língua falada da língua escrita formal, né? Isso é uma característica apenas do português ou não? Não, começa pela função, não é? A língua falada, ela é inerente ao ser humano. A língua falada é inerente à sociedade humana. Então, a língua escrita, não. A língua escrita é uma representação. A língua escrita é uma convenção. A função básica da escrita é regular as atividades institucionais. Começa daí já, não é? E em termos de estruturação, a língua escrita, por exemplo, é mais monitorada, tem regras, digamos, mais fixas, a língua escrita é mais conservadora do que a língua falada, que está muito, o falante está muito mais à vontade para se expressar a partir das possibilidades que sua língua lhe oferece. No nosso caso, nós temos um caso de diglossia. Nós falamos uma língua e aprendemos outra, porque a base do português escolar é o português europeu. Ainda continua. A gramática escolar, até o final do século XX, foi fortemente calcada numa gramática de base do português de Portugal. Então, isso já é um distanciamento. Por outro lado, com o advento da linguística, dos trabalhos como o nosso, que valorizam o português brasileiro, que enfocam o português brasileiro, há uma tendência para que o padrão escrito do português brasileiro seja esse padrão que nós estamos conhecendo no meio jornalístico, não é? Nos escritores brasileiros contemporâneos. Na verdade, há, sim, historicamente, um distanciamento muito maior entre a fala e a escrita do português brasileiro. Fala e escrita já são naturalmente distantes, pelos motivos que eu já falei. No entanto, no Brasil, esse distanciamento é muito mais visível. Você acredita que muitas vezes as pessoas usam o termo regionalismo para justificar determinados desvios na língua, por exemplo? Sim, eu acho que não são o que você chama de desvio, eu chamo de peculiaridades. Então, nós podemos fazer um mergulho histórico e descobrir razões pelas quais os falantes goianos suprimem a marca de reflexividade, por exemplo. E a marca de concordância, por exemplo, na fala goiana, há uma história de um português arcaico, o português do quinhentista, ou depois do português quinhentista, o português que veio para cá, na época das entradas e bandeiras. Que português era esse?
Portugal, nessa época, tinha 3% de falantes alfabetizados. Então, qual foi o português que chegou aqui? Por que as pessoas não questionam o inglês por ser uma língua com pouquíssima marca de concordância, por exemplo? Em que o pronome e o verbo dão conta de falar do número dos envolvidos no discurso. Então, eu penso muito mais em variação e condicionada, correlacionada por fortes fatores históricos. Professor, fala para nós aqui quais são os maiores desafios da pesquisa, quais estão sendo os maiores desafios. Um dos maiores desafios das pesquisas realizadas pelos membros do grupo de estudos funcionalistas é, na verdade, a coleta dos dados, a coleta nem tanto, mas a transcrição dos dados de fala. Imagina aí você gravar uma hora de língua falada, né, e transcrever tudo isso, ouvir e digitar e ouvir de novo, né, e ser fiel àquilo que está sendo falado. E depois, esse trabalho já foi feito, nós já temos uma quantidade de inquéritos gravados e transcritos, e um outro desafio é a revisão desses dados, dessa transcrição de fala. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida nós continuamos com a nossa entrevista. Daqui a pouco no Viver Ciência, nossos entrevistados respondem perguntas de um doutor no assunto e você vai saber como funciona o programa de pós-graduação em Linguística da UFG. Normalmente, quando você faz uma pesquisa e você teve um agente financiador, seja ele, por exemplo, o seu próprio departamento, seja ele o CNPq, ou a CAPES, ou a FINEP, etc., você tem que dizer o que você fez. Então, o relatório de pesquisa é exatamente um relato sistemático, organizado, com critérios científicos que você apresenta às pessoas, a pessoa ou a agência que financiou a sua pesquisa. O Viver Ciência está de volta e estamos falando sobre uma pesquisa que estuda o português contemporâneo falado em Goiás. Quem vai fazer perguntas sobre o assunto agora é Simval Martins de Souza Filho, que é doutor em Letras e Linguística, também é professor da UFG. Quais são as características fonéticas, fonológicas mais marcantes da fala goiana e por que é importante saber disso? O que isso auxilia, por exemplo, no ensino da língua portuguesa falada e, claro, escrita em Goiás? Professora Vânia, por favor. Qualquer observação que nós formos fazer aqui será uma observação muito simplista. Então, por exemplo, dizer que o falante goiano não diz tia, mas diz tia, não distingue o dialeto goiano. Então, é necessária uma análise mais refinada, mais criteriosa. No entanto, e aí eu passo a bola para o Simval, ele que é fonólogo, né? É uma ótima motivação para uma pesquisa. Eu não conheço pesquisas que fazem isso, eu conheço pesquisas pulverizadas, mas eu acho que é necessário, sim, compreender esse aspecto gramatical da fonologia goiana. Por quê? Como ele diz, por que é relevante para o ensino, inclusive? Eu acho que um fator fundamental de se compreender a fonologia é que o aluno perceba que a escrita não reproduz a fala. Começa por aí. São modalidades diferentes da mesma língua, fala e escrita. Mais uma pergunta. Gostaria de saber como que é a organização das vozes passiva e ativa no português falado em Goiânia e, claro, falado em Goiás. No que difere das outras variedades do português falado no Brasil? Dá um exemplo para a gente compreender melhor, professora. Eu vou explicar tentando dar um exemplo. Então, a voz passiva, ela se caracteriza especialmente por colocar em primeiro plano o que seria o sujeito de uma ativa, um agente João
João fez uma galinhada, não é? Seria uma ativa prototípica, e uma voz passiva, a galinhada foi feita pelo João. Então, o efeito pragmático de uma voz passiva é colocar em relevo o objeto e não o agente. Ou muitas vezes o próprio objeto é suprimido e o verbo aparece, um verbo sem o próprio sujeito é suprimido e aparece um verbo acompanhado de um objeto. Mas essa passiva prototípica do tipo a galinhada foi feita pelo João, na verdade, esse tipo de construção é muito pouco recorrente na fala do goiano de Goiânia. E é muito forte na fala do goiano da cidade de Goiás. E aí ficamos nos perguntando por quê, não é? E os fatores aqui que nós estamos atribuindo a isso são especialmente as questões históricas, no sentido de que o povo da cidade de Goiás sente muito mais proximamente as pressões das elites dominantes. Se eu marco o sujeito, eu marco quem fez. Como fazer pesquisa em linguística na UFG? É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. Aqui no programa de pós-graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras, nós temos duas grandes áreas de pesquisa, de investigação: estudos literários e estudos linguísticos. Na grande área de concentração de estudos linguísticos, a primeira linha de pesquisa que o programa atua é dentro da descrição de línguas e nós temos um grande interesse em desenvolver pesquisas dentro dessa área. A segunda linha da área de estudos linguísticos é linguagem, sociedade e cultura. A próxima linha de pesquisa da área de estudos linguísticos é ensino-aprendizagem de línguas. A linha de pesquisa língua, texto e discurso, que também está inserida na área de concentração de estudos linguísticos, trata de questões como, por exemplo, leitura, as implicações dos textos produzidos não só por alunos, mas pela mídia. Para candidatar-se ao programa de pós-graduação em nível mestrado, o aluno precisa ter graduação na área de letras ou áreas afins. E ele também precisa apresentar um projeto de pesquisa para poder se candidatar. Além disso, ele tem que ter um certificado de suficiência em língua estrangeira, que também é preciso atentar para as outras exigências que estão no edital. O aluno que quer candidatar-se ao doutorado, ele precisa apresentar o projeto de pesquisa, ele precisa apresentar também certificado de suficiência em 2 línguas estrangeiras, e tem que ter concluído o mestrado em letras ou áreas afins. Além disso, ele também tem que trazer toda a documentação que consta em edital. Eu quero aproveitar agora para agradecê-los mais uma vez por terem aceitado o nosso convite e, enfim, abrir um espaço para considerações finais. Por favor, professor. Eu agradeço o convite da TV UFG para a gente falar sobre a fala goiana, que é parte do grupo de estudos funcionalistas que já tem aí 10 anos de existência. Foi fundado em 2003 por iniciativa da professora Vânia. No ano passado a gente fez um evento no ano de 2013 a gente fez um evento comemorativo desses 10 anos com palestras e apresentação de trabalhos, de comunicações. Então foi muito produtivo. E os produtos estão sendo mostrados, são importantes e é por isso que eles são relevantes e precisam de mais pesquisa, de serem continuados, né? Então, agradeço à equipe toda e aos componentes do grupo de estudos funcionalistas por realizar esse trabalho tão importante para o Brasil, para o nosso
o nosso estado e para o Brasil todo. Professora Vânia, muito obrigado pela simpatia com qual a senhora nos recebeu. Muito obrigado, viu? Agradeço. E a senhora quiser fazer alguma consideração agora, mencionar algo? Eu quero fazer minhas as palavras do professor Leosmar, estender esses agradecimentos assim, a todos. Mas eu quero deixar uma observação. Quando o falante diz, eu ajoelho, isso não é um erro, isso não é uma inadequação. Isso é o reflexo do modo como ele constrói a sua gramática. Eu quero agradecer, é uma honra estar aqui, contem conosco, é um prazer muito grande mesmo. Eu quero agradecer especialmente ao CNPq, à CAPES, ao UFG, à FAPESP, a FAPESP também, que tem nos financiado em São Paulo, e a FAPEG. Temos recebido financiamentos de todas as agências de fomento do país e da universidade especialmente, muito apoio de todos os envolvidos no processo acadêmico-científico da UFG. Muito obrigada. Então, sucesso para o grupo. Tá, muito obrigada. Obrigado. Okay. Termina aqui mais um Viver Ciência, o programa que é uma promoção das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação e pesquisa e inovação da UFG, uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima semana.